Na minha opinião, o setor imobiliário é um dos melhores setores para investir. Só que a maior dificuldade que as pessoas têm é de saber como escolher e fica dependendo de corretora, fica dependendo de influência para falar qual é o fundo imobiliário para você comprar, qual que você deve vender, qual que você deve se tornar sócio. E isso é muito complicado, você dependendo de uma pessoa para saber escolher um ativo. E é muito importante você aprender a escolher um ativo. E o fundo imobiliário é simples de você escolher, é fácil de você escolher. É só complicado o processo para você entender como isso funciona. E hoje eu vou te passar o jeito que eu faço para analisar os meus fundos imobiliários, e um dos maiores investidores do Brasil e do mundo faz essa mesma técnica. Então é simples, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar e te mostrar o que você tem que fazer para saber qual fundo imobiliário comprar. Para a gente conseguir analisar um fundo imobiliário, a gente precisa dos fundamentos da empresa. E para isso tem vários sites, mas os três mais conhecidos é o Status Invest, Fundo Explore e os fundamentos. Pessoalmente eu uso o Fundo Explore porque eu acostumei mais com ele, mas você pode usar qualquer um que você quiser. E o primeiro indicador que a gente vai utilizar para a gente analisar o fundo imobiliário é a taxa de vacância. O que seria a taxa de vacância? Seria a taxa de espaço vazio, o espaço que não está sendo alugado. Então vamos pensar o seguinte, o imóvel ele tem 500 metros quadrados e tem 50 metros quadrados dele que não está alugado. Então a taxa de vacância dele é 10%. Cada mais taxa de vacância dele, cada menos o imóvel está alugado. Então o ideal é taxa de vacância baixo. Mas é importante você olhar a taxa de vacância não só do mês, e sim do ano e de vários anos atrás. Por quê? Pode ser que o imóvel ele esteja alugado somente aquele mês, ou até o mês que vem, uma temporada de férias. Só que no decorrer do ano, ele não tem essa taxa de vacância baixa, não tem essa taxa de vacância ideal para você analisar esse fundo imobiliário e achar que ele é um bom fundo imobiliário. Porque quando ele está com a taxa lá embaixo, automaticamente ele tem mais aluguéis recebendo e você também recebe mais rendimentos. Então analisa taxa de vacância baixa e as taxas de vacância anteriores. Se for decorrente as taxas de vacâncias do ano inteiro baixa e dos outros anos também, ele pode ser e indicar um bom fundo imobiliário. O segundo indicador que a gente vai olhar é o DY. O que seria DY? É o Dividend Yield. O que seria o Dividend Yield? Seria rendimentos do dividendos. Seria basicamente o que? Você comprou uma cota. O que seria uma cota? Um pedacinho do fundo imobiliário. Você comprou ele por R$100 e naquele mês ele te pagou R$1 de dividendos, de rendimentos mensais. Qual que seria o seu DY? Seria de 1%, que é 1% sobre 100, é R$1. Só que eu particularmente eu não fico olhando só o DY do mês, eu olho o DY do decorrer do ano. Como que você faz isso? Você pode ir lá no site, no Fundo Explore, que ele vai te mostrar já a média do DY que ele tem durante os 12 meses, durante um ano. Ou você pode pegar os rendimentos dele, totalmente, tudo que ele pagou, de janeiro até dezembro, e você soma eles e divide por 12. Você vai ter uma noção se ele está aumentando ou abaixando. Você vai ver a média que ele está pagando e você vai olhar desde o começo do ano até o final. Como que está indo? Está sendo constante o pagamento de dividendos em aumentando ou diminuindo. Se ele está aumentando, automaticamente ele está aumentando a renda dele e sempre crescendo. Então é um bom fundo imobiliário. Agora se ele está diminuindo, por que ele está diminuindo? Se for por causa da pandemia, tranquilo, porque automaticamente os fundos imobiliários diminuíram sim os dividendos pagos. E alguns não estão pagando mais, só a partir do meio do ano ou do outro ano, se eles estão se programando para pagar. Então analisa isso, não analisa só o do mês, porque se um fundo imobiliário pagou bem aquele mês, pode ser que o mês que vem ele não vai ter a mesma receita e vai conseguir pagar o mesmo dividendo. Então não só olha do mês, olha o decorrer do ano inteiro. O próximo indicador que a gente vai ver é o P sobre VPA. O que seria o P? O P é o preço que a cota está sendo cotada hoje. E o VPA seria o valor patrimonial por ação. Por que por ação, se é fundo imobiliário? O fundo imobiliário e a ação usam o mesmo VPA. Então é basicamente o mesmo quando você vê num fundo imobiliário e você vê numa ação. E o que esse indicador nos mostra? Ele mostra o quão mais barato está o fundo e o quão mais caro está o fundo. Então, com esse indicador a gente consegue ver se o fundo está acessível o preço dele ou se o preço dele já está mais esticado do que era para ser. Digamos que existe dois valores. O valor que o mercado precifica, que é basicamente o quê? Com a demanda de ordens de compra e venda,
faz o mercado subir, faz o fundo imobiliário se valorizar mais ou desvalorizar. E existe o valor patrimonial avaliado. O que seria o valor patrimonial avaliado? Vamos dizer que existe um prédio comercial. Esse prédio comercial vale R$1 milhão. Ele foi avaliado em R$1 milhão. Só que com a demanda de compras, o pessoal está otimista, achando que esse fundo é um bom fundo, vai comprar e essa cota sempre ela vai valorizar mais com o decorrer das compras. Então, o precificado é o mercado, com a movimentação do mercado que fica, e o avaliado é realmente o que ele vale. Então, para você descobrir o valor realmente avaliado, você vai ter que ir lá na página do Fundo Explorer ou no Status Invest, em qualquer outro site que você sabe que dá para ver os fundamentos, e procurar sobre o valor patrimonial. Lá vai aparecer quanto o imóvel vale. E você vai ir lá embaixo, no Fundo Explorer, vai ser lá embaixo. Lá no final da página vai estar escrito quantidade de cotas emitidas desse fundo. Você pega o valor patrimonial dele e divide pela quantidade de cotas. Vamos supor o seguinte, que esse fundo ele vale R$100 mil e ele tem 1.000 cotas, 1.000 cotas emitidas. Você pega os 100 mil e divide por 1.000 cotas, 1.000 pedacinhos e vai dar um total de R$100. E vamos supor que no mercado, por decorrer das ordens, ele está sendo cotado por R$80. Então quer dizer que esse fundo automaticamente estaria barato. E para matar essa dúvida, você faz o P sobre VPA. O P, quando a gente viu, é o preço que o mercado sugere não, com a quantidade de cotas emitidas ele vai te dar um preço, vai valorizar ou desvalorizar. E como a gente falou, esse fundo está sendo negociado a R$80, o exemplo que a gente deu. E o VPA dele é R$100. Então basicamente era para ele valer R$100, e só que ele está sendo cotado a 80, então basicamente ele está com desconto. Então a gente pode fazer essa conta para saber se realmente ele está barato ou está caro. E quando você vai ver no Fundo Explorer, ele já aparece para você P sobre VPA. Ele aparece 1, 1,5, ele aparece acima de 1 ou abaixo de 1. Aí é ilimitado, para baixo ou para cima. Se ele aparecer para baixo, nesse caso, ele vai estar um P sobre VPA de 0,8. Esse é um preço barato que você pagaria num fundo. Se ele tiver acima de 1, ele estaria super valorizando. Então ele estaria acima do valor que ele vale. E se ele tiver abaixo de 1, ele quer dizer que estaria barato. Então digamos o seguinte, não é só você olhar e falar assim, tá acima de 1 ou abaixo de 1, vou comprar ou vou vender. Não, você tem que ver os fundamentos, os outros fundamentos que eu vou passar, os outros indicadores e se organizar para fazer os indicadores anteriores que eu falei também. Aqui você está descobrindo se ele está barato ou caro, vendo o valor que ele realmente vale e o valor que o mercado está colocando que ele vale. Um P sobre VPA baixo que 1 pode dizer duas coisas. Sim, que o fundo está barato, mas pode dizer que esteja pessimista esse fundo. Então é muito bom analisar quando ele está barato, porque a pessoa tem que ver por que ele está barato. Se ele é um bom fundo, não tem motivo dele estar barato. Só se surgiu uma crise, uma pandemia, como surgiu em 2020, e eles se desvalorizaram muito. E as pessoas começaram a comprar bons fundos imobiliários com um preço bem abaixo, com desconto, digamos assim. E quando um VPA está alto, um P sobre VPA está acima de 1, dá uma olhada por quê. Ele pode ser um bom fundo. Só que ele está um pouquinho caro porque as pessoas, os investidores sabem que eles são um bom fundo e estão investindo nele, aportando todos os meses direto ali, e isso faz ele subir, isso faz ele dar aquela super valorização. E mesmo assim, de repente compensa comprar. Por quê? Se ele está tendo uma super valorização e a gestão e o fundo está acompanhando essa super valorização, com o tempo ele vai começar a ser avaliado com essa avaliação que o mercado dá. Então o mercado sobe primeiro e depois esse fundo acompanha o mercado também. Então mesmo que esteja caro, de repente compensa comprar. Por isso que é muito bom você analisar e saber quais são os indicadores que você tem que analisar. Quarto indicador que a gente vai olhar é a liquidez. O que seria a liquidez? Seria a facilidade de você vender as suas participações nesse fundo imobiliário. Como que você mede isso? Você vai lá no Fundo Explorer também ou em algum outro programa e analisa a quantidade de negociação que ele está sendo negociado, quantas cotas dele está sendo vendida e comprado durante o dia. Se for bastante, ele tem uma alta liquidez, porque se está sempre negociando, está comprando, está vendendo, você não vai ter dor de cabeça para vender a sua. E é muito importante isso, porque você compra um fundo imobiliário, beleza, com bons fundamentos, com um preço abaixo, só que ele não tem
muita liquidez, ele não tem muita negociação durante o dia dele, durante o mês, durante o ano. Você vai acabar tendo um pouquinho de dor de cabeça para vender. Você consegue vender fácil, sendo abaixo que o preço que o mercado está sugerindo, ou o preço final. Mas se ele for um bom fundo, você vai conseguir vender por um preço mais caro. O quinto indicador que a gente vai olhar é a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário tem. Por quê? Imagine só, você compra um fundo imobiliário que tem um prédio em São Paulo e um prédio em... Puta, vacilei. Tá. Quinto indicador que a gente vai olhar, que é muito importante a gente ver esse daí, a quantidade de ativos que esse fundo imobiliário tem. Como que você consegue ver isso? No Fundo Explorer você consegue ver isso, só ver a quantidade de ativos, quais são os ativos dele. Por que é bom a gente ver isso? Porque imagine só, você vai comprar, ser sócio de um fundo imobiliário, vai comprar aquele imóvel, e aquele imóvel ele só tem um prédio em São Paulo. Qual que é basicamente a segurança, a diversificação desse imóvel? Não é praticamente nada, porque se acontecer alguma coisa perto ali daquele prédio, vamos dizer assim que vai ser se condenar, esse fundo imobiliário condenar esse prédio, porque além das pessoas não vai querer morar lá, não vai ter novos inquilinos, não vai ser fácil alugar lá. Então é muito importante você ver a quantidade de ativos que ele tem. Normalmente não tem só um, tem vários, mas ver qual que é a diversificação desse fundo imobiliário para você ter mais segurança. Sexto indicador que você tem que olhar é o segmento desse fundo imobiliário. Cara, o que seria isso? O fundo imobiliário não é o mesmo todos? Não, não é o mesmo. Existem vários fundos imobiliários, fundos de renda, que é fundos imobiliários que mexem com casa, compra e venda de casa. Tem fundo imobiliário que mexe só com o prédio comercial, tem fundo imobiliário que mexe só com o galpão, logística, aqueles galpões da Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, os e-commerces, né, Mercado Livre, que eles têm os galpões, e existem fundos imobiliários por trás daqueles galpões. Existem fundos imobiliários de lajes também, corporativas. E é muito importante a gente analisar isso, porque imagine só, tá tendo muito home office agora. E agora tem prédios comerciais. A gente pode analisar o desenvolvimento que está acontecendo com isso. Se está acontecendo um desenvolvimento maior para home office, pode ser, não estou falando que vai acontecer, mas pode ser que os prédios comerciais sofram um pouco. O que vai acontecer? Igual que aconteceu do Banco do Brasil. Vai fechar ali lajes corporativas, que é o Banco do Brasil, vai fechar 128 unidades do Banco do Brasil. Se tiver um fundo imobiliário por trás ali, ele já vai sofrer um pouco com isso, porque ele vai perder 128 renda que está entrando, ele vai realugar esses imóveis. Só que o trabalho que ele tem para reformar, para fazer tudo, vai ter um gasto até alugar, se alugar. Entendeu? Porque é muito importante a gente olhar o desenvolvimento. Se está tendo muito home office, tem vezes que não vale a pena, porque pode ser que no futuro os prédios comerciais, as áreas corporativas, tendem a cair. E se você vê que tem muito e-commerce, muita loja virtual crescendo, pode ser que as lajes, que os galpões logísticos tenham mais tendência a crescer, mais desenvolver com o tempo, não mais rápido, mas sim com o tempo. Tem mais, vamos falar assim, digamos assim, um futuro. Então é muito importante você analisar o segmento, o foco do fundo e ver se ele tem um futuro, se ele tem um desenvolvimento, se é abrangente para ele crescer, ele tem lugar para crescer. Você que tem que analisar isso. Isso é muito importante para saber se o fundo vai ser um bom fundo ou não. Esses 6 passos são 6 passos essenciais para você saber qual fundo investir, porque tem vezes que a gente fica com dúvida, ou da maioria das vezes a gente não sabe qual fundo investir por falta desse conhecimento. Então eu te passei o que os grandes investidores e o que eu faço também para me analisar um fundo. Eu olho esses 6 passos, os grandes investidores olham esses 6 ou alguns a mais. Se você ficou com alguma dúvida sobre como analisar algum indicador que você não sabe achar ou que você não entendeu, comente aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like para o YouTube divulgar para outras pessoas que tenham interesse sobre fundo imobiliário também. E se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Porque para mim, o maior risco que você corre é não aprender educação financeira. Isso vai te dar o maior prejuízo da sua vida, tirar a sua liberdade e não vai deixar você ser livre. E o meu nome é Giovanni Sobrinho. E esse foi mais um vídeo no Manual do Sucesso. E eu te espero no próximo vídeo.